Boa tarde. A minha apresentação é sobre os processos de ensino-aprendizagem na disciplina de formação musical. O estudo tem como finalidade conhecer e contribuir para melhorar os processos de ensino-aprendizagem da música ao nível dos diferentes perfis dos professores e dos alunos na disciplina de formação musical. A partir da problemática deste estudo, colocaram-se as seguintes questões de investigação: quais os métodos que os professores de formação musical conhecem? Quais as estratégias que os alunos utilizam na aprendizagem musical? Que estratégias os professores de formação musical utilizam para motivar os alunos para a aprendizagem? E que percepções têm os professores e os alunos relativamente às práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de formação musical? Seguidamente, seguem-se os objetivos da investigação: averiguar quais os métodos que os professores conhecem e quais é que aplicam, conhecer e analisar estratégias utilizadas no ensino e na aprendizagem da formação musical, identificar as percepções dos alunos e dos professores relativamente às práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de formação musical. As estratégias que utilizei. Realizou-se, de seguida, uma revisão da literatura para entender todos os conteúdos a abordar, começando pelo ensino vocacional da música no sistema educativo português, o ensino da formação musical, as diferentes metodologias de ensino da formação musical, como, por exemplo, Dalcross, Kodály, Swanwick, Williams, Gordon, Orff, entre outros. O papel do professor na formação musical, as estratégias usadas na aprendizagem e a motivação na aprendizagem musical, onde foram analisadas 3 teorias: a teoria da autodeterminação, a teoria da atribuição causal e a teoria da expectativa-valor. A metodologia utilizada foi uma investigação apoiada numa metodologia de natureza mista, com o objetivo de compreender as diferenças das percepções do ensino da disciplina de formação musical por parte dos professores e dos seus alunos. A recolha de dados foi feita em 2 fases, sendo que a primeira foi feita uma entrevista de caráter exploratório e uma segunda foram realizados questionários de natureza quantitativa. Estas são as 2 fases, em que, no primeira fase, o objetivo, como disse, era perceber e conhecer, expandir a informação para o estudo. Foi feito a um professor de formação musical e a um aluno, e foi feita por uma entrevista semi-estruturada. A segunda era de natureza mais para fazer a análise dos dados, e foi feita a vários professores e alunos de formação musical em forma de questionário. O questionário foi feito através da plataforma Google Forms e foi enviado a vários conservatórios e escolas de Portugal continental e das ilhas. O questionário poderia ser preenchido por qualquer aluno e por qualquer professor, independentemente da faixa etária. Relativamente à obtenção dos resultados, a recolha de informação não foi muito acessível, porque devido à pandemia não foi possível chegar a tantos alunos e professores quanto gostaria. A análise e discussão dos resultados. Para a maioria dos inquiridos, a disciplina de formação musical é muito importante ou importante na formação de um músico ou aluno. A maioria dos professores acham que a teoria e a prática se deve aprender ao mesmo tempo, enquanto que os alunos, em 53%, têm a mesma opção que os professores. Mas 41% dos alunos acham que primeiro se deve aprender a teoria e só depois aplicarmos na prática. Para 63% dos alunos e 57% dos professores, o tempo de aula de formação musical é suficiente para a aquisição de todas as competências necessárias para um músico. Mas para os restantes, acham que as aulas deveriam ter mais tempo. Quando perguntámos quanto tempo é que eles adicionariam, 1 a 2 blocos de 45 minutos por aula. Para 2/3 dos alunos e dos professores, todas as escolas de ensino artístico deveriam ter um manual igual, pois isso ajudaria os estudantes a saírem com os mesmos níveis de aprendizagem em todas as escolas. Relativamente aos restantes inquiridos, acham que não deveria existir um manual igual,
pois deixaria de haver autonomia para ensinar, pois nem todos os estudantes são iguais e a evolução musical também não é a mesma para todos. A formação musical deve promover hábitos de audição musical. Apenas 27% dos alunos acham que as obras que devem ser ouvidas em todas as aulas. Estou a falar de obras de referência para a aprendizagem de outros conteúdos da formação musical. Quanto às obras ao tempo, à quantidade de vezes que as obras devem ser ouvidas, a maioria dos alunos acha que deve ser de 2 em 2 semanas, enquanto que os professores acham que se calhar não deveria ser tanto. O solfejo deve ser realizado com muita regularidade. Os professores acham que a prática vocal é uma questão importante e muito importante, mesmo já não se pode dizer os alunos, visto que temos 19% a afirmar que é apenas uma questão razoavelmente importante. Pois, por norma, os alunos não gostam de cantar e quando têm de cantar é sempre muito difícil. Também a mesma coisa. Os alunos acham que cantar é apenas de 2 em 2 semanas chega e não é preciso mais. Quanto à improvisação e à composição nas aulas de formação musical, a maioria dos inquiridos acha que se devem realizar exercícios de improvisação e composição nas aulas, visto ser uma das formas de desenvolver competências durante as mesmas. Comparando os alunos e os professores, ambos acham que a disciplina é muito importante, que a teoria e a prática se deve aprender ao mesmo tempo. Para os professores, o tempo de aula deveria ser mais, para a maioria dos alunos, o que está bom, está bom. O programa deveria ser o mesmo a nível nacional e ter o mesmo manual. Não existe uma sequência de aprendizagem. A formação musical deve-se criar hábitos de audição e devia-se utilizar vários estilos musicais nas aulas de formação musical, não apenas o clássico. A improvisação é importante e cada um desenvolve estratégias diferentes, que eu não vou referir agora, porque vou referir mais um pouco para a frente. Relativamente às conclusões, respondendo às questões de investigação, quais são os métodos que os professores conhecem? Dalcroze, Martineau, Kodály, Williams, Orff, Suzuki, Peyton e Gordon. Houve uns que não foram referidos que estavam no questionário e referiram outros. Apesar dos docentes terem referido que conheciam o método Suzuki, também afirmavam que não utilizavam, pois o método é mais relacionado com a parte instrumental do que a parte de formação musical. Cada professor constrói, através da procura diferenciadora das várias matérias ou assuntos, diferentes metodologias que consideram melhor adaptarem-se aos seus propósitos. Que estratégias é que os professores usam para motivar os alunos? Jogos musicais, os usos de novas tecnologias, partilha de música com os alunos. Os alunos levam os próprios instrumentos para a aula para a realização de diferentes tarefas, fazem diversificação de exercícios, veem concertos e depois fazem análise auditiva e das partituras dessas obras. Quais as percepções dos alunos? Os professores e os alunos têm uma percepção diferente relativamente à motivação. Segundo os docentes, os alunos não se sentem motivados para a aprendizagem da disciplina de formação musical, por esta ser uma disciplina teórica, mas os alunos afirmavam que se sentiam motivados para a sua aprendizagem. No que diz respeito às restantes questões relativas às práticas pedagógicas, eles têm a mesma opinião, como, por exemplo, a disciplina criar hábitos de audição e apreciação musical, como a realização da improvisação ou composição nas aulas seria importante para a compreensão dos conteúdos teóricos abordados nas aulas. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Filipe. Temos perguntas? Na audiência? Sim, por favor. Só subir e-mail. Não, Faça. Não ouvi isso. As idades quais eram? As idades do aluno.
Era uma qualquer. Não havia limite. Gostava de ter a tua opinião acerca do que acabaste de dizer, porque os professores supostamente apontaram que a disciplina de formação musical é evidentemente importante. Vamos acontecer essa afirmação. Eu acho que a disciplina de formação musical tem que ser evidentemente prática. E se calhar esse é o problema que estamos a observar nos últimos 20 anos nos conservatórios. Todo mundo não aprende nada. Realmente está o enfoque da cultura. Qual é a tua opinião? É mesmo que isso. Acho que é uma coisa que se deve mudar, porque, primeiro, como podemos ver neste estudo, cada um tem a sua opinião e são bastante diferentes. E acho que é uma questão que se deve levantar para ver se realmente mudamos a perspectiva de disciplina de formação musical, porque, como a maior parte dos alunos não quer simplesmente ir a questão que se levantou agora aqui no fim, também pode este contraste é que dá a sensação que os alunos inicialmente estão muito motivados para aprender esse tema, estão a sentir depois que começam a ser evidentemente piores e continuam a ter. É isso, exatamente. Eu dou exemplo, eu dou aulas numa escola de ensino integrado e os alunos, quando vão, se querem continuar na música no 10º ano, dizem que não querem porque têm ter aula de formação musical. Isso é mau. Mas realmente é interessante ver essa questão de se pretender os outros professores, principalmente os de cor, que haja mais tempo de formação musical, talvez possa não estar efetivamente relacionado com a questão do tempo, mas com a falta de aprendizagem efetiva. Portanto, isso eu sei, professores de cor queixam-se à brava que os alunos não leem e dizem tem que ter mais tempo de formação musical, mas talvez a questão seja mesmo a forma de se mudar a forma como se ensina a formação musical. Exatamente, os instrumentos é igual. Mas isto é um ponto interessante de haver realmente a noção de que não há uma boa aprendizagem da disciplina e que se pense que o facto, claro que haver mais tempo vai melhorar a situação, mas se não se mudar o que se está a fazer de forma incorreta, não vai adiantar nada o aumento de tempo, porque vamos continuar a patinar no mesmo, não vai resolver. Mas muito obrigada, Filipa, muito obrigada. Mais alguma questão? Online também não temos. Muito obrigada, então. Obrigada.